Boa noite a todos. E boa noite também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. O tema de hoje é sobre uma história que tem num livro chamado Jesus no Lar. E o título é O Juiz Reformado. É interessante porque ele conta a história de um homem muito voltado para a lei e que rege o estado dele com um pulso de ferro. Então ele é bem exigente em todas as coisas, né? Não é nada absurdo o que ele faz, está dentro realmente do que é correto, mas ele é bem exigente. E com isso ele vai criando cada vez novas normas para o povo obedecer. E chega ao ponto de ter até horário para rezar, e horário para começar a rezar, e horário para terminar de rezar. E também ele capricha nas punições. É bastante severo. E o povo já anda desesperado com um juiz assim. Até que um dia ele vai visitar um filho doente durante a noite. E quando ele está no caminho, ele encontra com dois policiais embriagados, né, no trabalho, e que resolvem prendê-lo porque não o reconhecem. E aí prendem ele, colocam ele trancado, e ele tenta explicar que ele é o juiz. E eles dizem, não, você não me engana. E fica sempre avisando para ele, de acordo com a lei de juiz tal, você tem que passar por isso, isso e isso. E aí espancaram ele, pintaram horrores. Somente no outro dia de manhã é que ele conseguiu provar que ele era o juiz. E quando ele terminou essa experiência, ele ficou muito abalado, né? Primeiro ele percebeu que confiar poderes a pessoas não preparadas é complicado. Mas também compreendeu o exagero dele, né? Ele passou por aquela experiência e se transformou, se reformou. Continuou a ser juiz, mas incluiu a compaixão, tanto na formulação das leis, né, como também no eventual castigo, quando houvesse uma infração. É interessante porque essa mensagem nos fala, essa história, da questão do julgamento. Nós aprendemos no Evangelho que Jesus nos ensinou que não devemos julgar o próximo, né? Que se julgarmos, seremos julgados. E que devemos julgar o outro, se chegarmos a julgar, na medida em que, usando a mesma medida que nós usaríamos para nós mesmos, né? E a gente se coloca diante de um problema, porque nós passamos o dia julgando. E muitas vezes esse julgamento faz parte do nosso cotidiano. Nós precisamos julgar se uma ação é correta ou não. Nós precisamos julgar se a atitude do nosso filho está coerente ou não. No nosso trabalho também, quando lidamos com um desconhecido. Então, nós estamos constantemente emitindo julgamentos. E isso é necessário porque o julgamento é um processo cognitivo, né? A gente lida com a realidade através de processos. A gente conhece, se apropria da realidade através de processos cognitivos. Um é a percepção, que é como nós percebemos o mundo. E o outro é justamente o julgamento, que seria uma interpretação crítica e uma opinião que nós formamos sobre determinado evento ou sobre determinado comportamento ou determinada pessoa. Então, nós precisamos estar diante da vida e do outro e dos acontecimentos com a capacidade de ter um julgamento. Então, em princípio, julgar é um processo normal, natural, que faz parte do nosso desenvolvimento, que na verdade vai comprovar uma capacidade. Uma pessoa que tem uma dificuldade mental qualquer, ela pode ter prejudicado exatamente a sua capacidade de julgamento. Um bom julgamento é uma qualidade da personalidade inestimável. Então, em que momento esse julgamento deixa de ser uma coisa natural e se transforma em algo problemático para o indivíduo e que compromete o seu processo evolutivo, o seu processo espiritual? É exatamente quando este julgamento se associa a uma punição. Quando ele se torna mais complicado. Porque nós também já temos uma forma de agir e de pensar em que automaticamente, ao julgarmos algo ou alguma pessoa, automaticamente nós implicamos em uma consequência, em um castigo, em uma punição. E não fazemos isso só com os outros, não. Conosco também nós fazemos. Se houve infração, tem que haver uma punição. E essa punição,
é que nos leva, às vezes, a exceder. Às vezes ultrapassamos todos os limites. E isso por uma coisa muito simples. Quando nós julgamos os outros sem reparar em nós mesmos, nós terminamos acionando as nossas sombras. Os nossos aspectos, as nossas perversidades, as nossas maldades, os nossos orgulhos, egoísmos, ciúmes, invejas, tudo isso que todo ser humano tem, mas que quando queremos nos desenvolvermos, quando queremos ser pessoas boas, nós negamos em nós mesmos. Então nós não nos dizemos nada daquilo que nós achamos absurdo. Normalmente nós projetamos no outro. E quando alguém comete uma ação justamente relacionada ao que eu mais detesto em mim, mesmo que eu não tenha consciência, eu automaticamente sinto por aquela pessoa uma aversão muito maior. E trato daquele problema como uma coisa gigantesca. Me envolvo excessivamente e termino criando cada vez mais castigos, cada vez castigos mais perversos, porque é insuportável para mim imaginar que aquele ato, aquela ação, seja possível de ser praticado por mim. Às vezes não é diretamente relacionada à ação, mas tem uma correspondência. Quando eu me emociono demais com o ato de alguém, por mais que seja um ato reprovável, mesmo que seja até um ato criminoso, quando eu me envolvo demais, é um sinal de que há algo em mim que é possível fazer alguma conexão com aquela ação. É como, por exemplo, você dizer que odeia qualquer tipo de traição, ou como uma pessoa que descobre que o vizinho está traindo a vizinha e aí perde a noite, noites em claro, fica aborrecida, chateada, quer se envolver, quer se meter, indignada, o tempo todo indignada. É um exagero na reação. Há um exagero nessa reação. Por que esse exagero? Aí a pessoa vai dizer, mas eu não traio meu marido. Eu sou uma pessoa fiel, eu não traio meus filhos. Mas às vezes trai a si mesmo. Às vezes está seguindo uma vida que não é aquela que desejou para si. Está tomando atitudes que, do ponto de vista dela mesma, não deveriam ter sido tomadas. Então a gente imagina que existe alguma coisa naquela pessoa, alguma ponte que faça despertar nela tanto horror a determinadas ações. Porque o normal é a gente lastimar. O normal é a gente ficar impressionado até, chateado. O normal é a gente se mover para ver se consegue ajudar a pessoa a não fazer mais isso. E não a gente ficar tão revoltado. Então, quando nossos aspectos sombrios estão muito inconscientes e a gente não consegue se dar conta deles, que é como Jesus já dizia no Evangelho, né? Nós vemos uma trave no olho do outro, nós vemos um arqueiro no olho do outro, mas não vemos uma trave no nosso olho. Então a gente vê sempre o defeito do outro, mas o nosso a gente não vê. Então quando a gente não consegue ver esses defeitos, não consegue se perceber daquela forma, a gente tende a exigir uma grande quantidade de energia psíquica para reprimir. Enquanto mais a gente reprime, a gente tem que dar alguma vazão a essa energia. E normalmente nós projetamos no outro. Aí quando acontece algo de tão terrível para nós, fica mais terrível ainda, porque está envolvido os nossos aspectos sombrios que nós ainda não somos capazes de enxergar ou capazes de aceitar. Então, por isso, nosso juiz vai cada vez mais caprichando na perversidade. Ele disfarçado, vamos dizer assim, de homem da lei, de um ser correto, que obedece todas as normas, exige que todo mundo obedeça às normas, na realidade se torna um algoz, um ser perverso, porque capricha na punição, exagera na observação da lei, não compreende os detalhes, porque a compreensão liberta a gente de um julgamento excessivo, de uma punição excessiva. Se nós bem refletirmos e nos colocarmos no lugar do outro, e até mesmo termos um mínimo de compreensão,
nós vamos compreender que roubar uma banana porque a pessoa está com fome não é a mesma coisa que assaltar os cofres do Estado. Para a lei é tudo roubo, tá certo? É crime, mas claro que ao observar a gente vai ver que a motivação foi outra. Não é verdade? Que a situação é completamente diferente. Que até a necessidade se representa também de forma diferente. Então nós precisamos ter esse entendimento e essa compreensão de que não temos condição, muitas vezes, de fazer um julgamento correto. Porque não podemos dar conta das encarnações passadas do indivíduo e nem sequer podemos dar conta dos sentimentos e das motivações. Como diz Emmanuel, nós não estamos nos corações das pessoas. Nós não sabemos, às vezes, quanto uma pessoa lutou e sofreu para evitar de tomar uma atitude que terminou tomando por fraqueza. Nós não temos o relato da história de mulheres que se esforçaram, que lutaram, até desistir de um filho, por exemplo. Não podemos avaliar o que significa para aquele ser aquele sofrimento, aquela complicação da qual ele está querendo se libertar e muitas vezes não consegue. Então, nós não podemos avaliar. Por isso, nosso julgamento será sempre, se envolve uma condenação, complicado, porque não temos suficiente conhecimento para isso. Então, isso é a primeira coisa que a gente deve imaginar quando nos colocamos para julgar uma pessoa ou uma atitude. Ter essa ideia, principalmente com relação ao outro, de que temos os nossos próprios conflitos, de que não temos uma visão tão ampla que nos permita ter a absoluta certeza da realidade. A outra questão no julgamento é que nós costumamos nos identificarmos ou fazer uma identificação entre a ação e o autor. Então, se um homem é acusado e cometeu de fato um crime, um homicídio, por exemplo, para nós ele é apenas um assassino. Mas só que Jesus nos ensinou a combater o mal. Ele não disse para que nós combatêssemos a pessoa que praticou o mal. Ao longo do Evangelho, ele perdoa. Ele dá uma nova chance à pessoa. Ele manda a pessoa tentar novamente. Então, ele não ensina que a gente se coloque contra a pessoa. A gente deve combater a ação que foi feita. É claro que em muitas circunstâncias, o indivíduo que praticou a ação vai precisar ter, de alguma forma, uma corrigenda. Mas não necessariamente uma corrigenda perversa. E necessariamente ele não vai deixar de ser um ser humano, porque o crime que ele cometeu foi um ato de sua ignorância, mas ele não é só isso. Provavelmente o pior dos criminosos será também alguém que tem uma família, alguém que ama alguém que em algum ponto tinha uma esperança melhor da própria vida. Será sempre alguém criado simples e ignorantes como todos nós fomos criados. Alguém que tem uma centelha divina no coração, ou seja, que tem amor porque foi criado também por um Deus de amor. E será sempre alguém que terá o mesmo destino nosso, que é a perfeição. Então a gente precisa lembrar disso, separar a ação do autor. Vamos trabalhar contra a ação, impedir a ação criminosa, educando a pessoa para que ela não volte a cometer. Assim é com os nossos filhos. Se ele está tomando uma atitude equivocada, nós temos a obrigação de tomar uma atitude. Mas não podemos confundir a ação dele como se ele fosse dali em diante um menino perverso, uma filha maldosa, alguém ruim. A gente não pode fazer isso, essa identificação. A gente precisa conversar com ele dizendo, olha, sua ação não é aceitável. Sua ação está ferindo pessoas, está prejudicando sua vida, vai comprometer seu destino, porque existem punições sociais para o que você está fazendo. Mas não podemos virar para eles e dizer, você é perverso, você é doente, você é usuário de drogas, você é burro. Nada dessas coisas vai adiantar, porque a gente trabalha com educação. Antes da punição, muito antes, tem que ter um processo educativo. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes.
Estamos em aprendizado. O planeta Terra é uma escola. Todos nós erramos. Se formos honestos, sabemos que também cometemos os nossos equívocos. Claro que não foi tão grave quanto alguns que a gente conhece, mas cometemos, né? E precisamos ter a mesma medida. Se fosse um filho meu, eu não gostaria de ter para ele uma chance? Eu gostaria que ele fosse tratado dali em diante como um animal? Eu gostaria de ter a oportunidade de reeducá-lo, de tentar novamente? Então, se a gente deseja isso para os nossos filhos, nós precisamos desejar para os outros também. Nós precisamos que nosso julgamento leve o outro a crescer, a mudar e não a se tornar pior. Porque a nossa perversidade contamina o outro com a sua perversidade. Você observa que o juiz, trabalhando com a perversidade dele, ele fez funcionários para ele perversos, até mais perversos do que ele. Porque nós contaminamos o outro. A nossa atitude de amor contamina ao nosso redor todo mundo que está ao nosso lado. Permite que as pessoas também manifestem o seu amor. Quando nós vemos alguém fazer uma boa ação, todos nós ficamos admirados, todos nós ficamos entusiasmados. Quando vemos um casal se entendendo bem, amorosamente, tranquilo, a gente sente alegria, sente vontade de fazer a mesma coisa, de estabelecer em nossa vida a mesma coisa. Mas também quando a gente fica com raiva, quando a gente fica brigando o tempo todo, ter raiva é normal. Permanecer na raiva é que é o problema, né? E as consequências dessa raiva. Mas se a gente fica na raiva constantemente, se a gente trata o outro eternamente mal, se a gente está sempre sendo agressivo, ignorante, ou ressentido, magoado, tem pessoas que se colocam muito na posição de vítima, em breve tempo, as pessoas que estão ao seu redor estarão fazendo as mesmas coisas. A empregada que trabalha na sua casa, seu filho, seu marido. Aí, de repente, quando há uma separação, o marido ou a esposa vai casar com outro homem, viver em outro lugar, e tudo mudou. Não mudou. É porque a relação é diferente. Está em outro ambiente. Então, esse ambiente que nós estamos precisa ser cultivado, porque senão nós estamos, na verdade, contribuindo para a maldade do mundo, porque estamos estimulando as pessoas a manifestarem o que elas têm de pior. Porque é óbvio que a outra pessoa também tem a sua perversidade, senão não se manifestaria. Mas ela também tem o amor. E eu preciso ajudá-la para ajudar a mim mesmo, manifestando o meu amor, para que ela me responda com amor. Então, nosso julgamento, quando nós fazemos, a gente tende a fazer uma divisão das pessoas, né? Em boas e ruins, por causa da identificação entre o autor e a ação. E quando nós dividimos, estamos distante do amor, porque o amor sempre está unindo. Se a gente se divide entre pessoas más, pessoas criminosas, pessoas não inteligentes, pessoas isso, pessoas aquilo, a gente está se separando. E se separando, a gente está se afastando do amor. E isso é uma das coisas que o julgamento traz. É essa separação, por causa da nossa tendência a identificar a ação com o autor. E o juiz, no entanto, num determinado momento, ele é obrigado a passar pela situação que ele colocou todo mundo passando. E aí a gente observa que a justiça divina se faz. Mas não é o homem que deve fazê-la. Ele pode até querer fazer, mas não foi essa a orientação que Jesus nos deu. Ele disse, os escândalos são necessários, então as ações duras são necessárias às vezes. Se combate o mal, muitas vezes com o próprio mal. Mas ele acrescenta, ai daquele que praticar isso. Os escândalos são necessários, mas ai de por quem venha o escândalo. Então, não nos interessa espiritualmente ser instrumento de corrigenda do mal. Que sejamos instrumentos do bem e não instrumentos do mal. É necessário, mas não precisa sermos nós a realizarmos. Porque se formos nós estaremos novamente numa situação distante do amor. Estaremos vibrando na lei de causa e efeito na sua forma mais primitiva, que é olho por olho e dente por dente. Se a gente quer ter uma vida melhor, se nós queremos ter um entendimento melhor, precisamos sair da forma primitiva da lei de causa e efeito e entrar na lei de misericórdia, como Jesus nos ensinou.
A misericórdia está em outra vibração. Aí inclui a compreensão, o perdão, a educação e não a punição. Por isso que em nós a punição está ligada ao julgamento. Nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros, porque também precisamos de perdão. Todo mundo deseja sair de um planeta de provas e expiações. Para sair dele, a gente precisa primeiro, internamente, sair desse desejo de que o outro pague, de que o outro seja punido, de que as ações e os erros sejam levados tão a sério assim, que precise imediatamente uma punição, de ser tão rígidos que qualquer coisa que um indivíduo faça com que ele seja perverso para o resto da vida e que ele não tenha mais chance nenhuma. Nós precisamos sair desse lugar. Porque nós também precisamos de perdão, de compaixão, precisamos de ter outras oportunidades. Nós também vamos errar novamente e vamos precisar que alguém nos dê a mão, que alguém nos ajude a levantar. Vamos precisar que a nossa própria consciência nos liberte. Porque quem nos acusa no final e quem nos condena é a manifestação de Deus em nossa própria consciência. Somos nós mesmos. Se temos o hábito de julgar os outros, com certeza nós estamos também nos enchendo de uma série de punições que virão depois. Porque não há como julgar alguém sem julgar a si mesmo. No dia que eu cometer a mesma ação, eu vou fazer o quê? Então o juiz tem essa experiência, porque a justiça de Deus tarda, mas não falha. A reencarnação é a própria justiça de Deus em andamento. Nós vamos reencarnar diante das circunstâncias que criamos na encarnação anterior. Eu posso cometer 1000 assassinatos nesta vida, não ser punida em nenhum deles, sair daqui tranquila, mas pode ter certeza que em algum momento a minha consciência irá me condenar e provavelmente irá exigir de mim uma retratação com o crime que eu cometi. E a encarnação que eu estiver mais adiante vai ser reflexo dessa minha consciência me cobrando uma corrigenda para a minha vida e para a vida do outro que eu interferi de alguma forma. Então é assim que funciona. É assim que funciona a lei. A gente só pensa na lei de causa e efeito quando está sofrendo, mas a gente também pode produzir uma vida melhor através da lei de causa e efeito. Mas o juiz vai e sofre tudo que ele tem para sofrer, não é? E aí ele desperta. Porque é muito difícil para a gente julgar o outro sem passar pela experiência que o outro está passando. É fácil para a gente achar um absurdo o outro fazer coisas que a gente já não faz mais. Que a gente até fez um dia, mas deixou de fazer. Para a gente se tornou fácil. Aí quando a gente vê o outro fazendo, a gente começa a condenar. Que absurdo, só precisa força de vontade. É porque no fundo não quer. É porque é mal, não é? É porque é uma pessoa assim, é porque é uma pessoa assada. Tome-lhe justificativas para a gente. Mas, na verdade, é porque aquilo é fácil para nós. Agora, vamos olhar o que é difícil para nós. As transformações que nós demoramos de realizar. As transformações que nós gostaríamos até de realizar e ainda não realizamos. Para nós é difícil, mas vai ter um outro para quem fazer essa reforma é fácil. É tranquilo. Ele sabe, ele já conquistou essa experiência. Então o juiz só conseguiu ter uma avaliação real da situação quando ele foi vítima dele mesmo. Aí ele se deu conta da crueldade, da perversidade, do exagero. Se deu conta de que as leis dele não estavam educando ninguém. Estava, na verdade, até prejudicando os próprios funcionários dele. E então ele se reforma, né? Há uma transformação nele. Ele resolve mudar, porque ele compreendeu melhor. Então ele constela o arquétipo que a gente chama de bom pai. Né? Um pai bom. O que é o pai bom? O pai bom é aquele que orienta, que vigia, que legisla, mas que é dentro de um conceito de bondade, de compreensão, que pune, mas pune dentro da perspectiva da criatura se transformar e não de destruir a criatura.
pune na perspectiva de que o outro continue evoluindo e revele seu outro lado, revele a sua bondade, revele o seu amor. Então ele se torna um juiz bom, um pai bom para as pessoas. Mas isso só acontece quando a gente vive tudo o que tem de viver e é capaz de perceber o sofrimento da vida. É capaz de passar por esse sofrimento, aprender com ele. Porque aí depois a gente pode compreender como é difícil para o outro também passar pelas experiências humanas. Há muita alegria em nossas vidas, mas também há muita dor. Há equívocos, há erros, há sofrimento. Então, na vida de cada um de nós. Nesse ponto, passamos por todas as coisas, igualmente, uns mais, outros menos, porque alguns estão num nível evolutivo diferente dos outros. Mas a maioria de nós passa pelos processos básicos da vida, que inclui de tudo. Inclui alegria, dor, felicidade, tristeza, prazer, desprazer. Nós vivenciamos de tudo ao longo de nossa vida. Mas se a gente vivencia com consciência, se nós compreendemos a nossa própria dor, ficará mais fácil compreender a dor do outro. Ficará mais fácil ser alguém que é um bom pai. Porque nós não podemos nos iludir. Às vezes a gente pode imaginar assim, mas o que tem isso a ver comigo? Eu não chefio ninguém. Eu não mando em ninguém. Como é que eu tenho a ver com isso? Eu não crio nenhuma punição para ninguém. Mas todos nós criamos sim. Porque todos nós temos filhos. Todos nós temos amigos. Todos nós influenciamos algumas pessoas. E punimos sim. Usamos outras armas, mas punimos. Uma das armas mais tristes com as quais nós punimos as pessoas é a maledicência. Uma pessoa faz alguma coisa, a gente já decide que a pessoa é falsa, ou hipócrita, ou perversa, ou seja lá o que for, e a gente não faz nada entre aspas. A gente sai contando a todo mundo ao redor daquela pessoa o que aquela pessoa é do nosso ponto de vista. Aí fala para aí aquela pessoa ali, cuidado, viu? Ela me fez uma. Se eu fosse você, eu não confiava, não. Aí vira para o outro, olha, cuidado. Você vai dar emprego a essa pessoa? Não sei se você deveria fazer isso, não. Você vai sair, vai deixar seu filho sair com o filho dessa criatura? Você não sabe o que vai acontecer. Isso é maledicência. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é mais covarde ainda do que você chegar e diretamente brigar com a pessoa. Porque você não dá nem chance de defesa. O outro não pode nem se explicar. Porque é tudo feito por debaixo do pano, né? Muitas vezes a gente ainda acrescenta, mas não diga nada não. E às vezes ainda tem uns que ainda querem parecer tão generosos, parecer tanto que não estão punindo o outro, que ainda diz assim, mas eu perdoei. Não perdoou. Se tivesse perdoado, não estava contando a meio mundo um assunto que só diria respeito a ela e à pessoa a qual ela está se referindo. Mas a gente vai assim, punindo as pessoas. E essa não é a única forma de punição. A gente encontra outras. No casamento com o marido, a gente encontra punições, né? Aquele famoso parecendo tão, como é que eu diria, tão infantil, sem grandes problemas, quer brigar com o marido e depois pegar o cartão de crédito, né, e comprar tudo que pode. O marido também tem suas punições, mãe com filho, filho com mãe, irmão com irmã, amigos, parentes. Nós, se não vigiarmos, se não procurarmos estar atento aos julgamentos que estamos realizando, nós estamos sempre punindo alguém. E estamos sempre punindo também a nós mesmos. Porque não há, na verdade, uma possibilidade concreta da gente punir alguém sem punir a si mesmo. E nós terminamos esquecendo que aquela pessoa que está cometendo aquele erro, por pior que seja, é antes de tudo um ser ignorante. Falta conhecimento, falta entendimento. Até quando o ser se decide pela perversidade conscientemente, ainda é um sinal de ignorância. Ainda é o sinal de que ele precisa
despertar, de que ele ainda não despertou. A verdade é essa. Eu me lembro quando eu trabalhava como repórter e a gente dava plantão na Secretaria de Segurança Pública, ali no Campo da Pólvora, né? A Nazaré, Campo da Pólvora. E aí cada repórter de um jornal, de uma emissora de rádio ou de televisão, ou jornal impresso, né? Ficava lá dando plantão durante o dia. Uma vez por semana. Todos se reuniam ali. E aí um dia chegou uma senhora, desesperada, esbaforida. Entrou porque a sala era reservada, era a sala de imprensa. Ela entrou na sala de imprensa, quero fazer uma denúncia. Gente, qual é a denúncia? A denúncia é o seguinte, minha filha. Eu tenho um ponto de cocaína há não sei quanto tempo e o policial está querendo levar 10% do meu lucro. Denuncia aí, denuncia aí. E a gente olhando para ela, né? A senhora está querendo? Não, diga aí, eu sou fulana de tal, estou denunciando o policial tal, porque quer 10% do meu ponto de cocaína. E a gente fez assim, bom, mas se a gente fizer essa matéria, a senhora vai presa no mesmo dia. Por quê? Porque traficar cocaína é crime. Mas esse foi meu ponto, meu marido deixou para mim quando eu fiquei viúva, eu trabalho lá não sei quantos anos. A gente olhando assim, minha senhora, por mais o que a senhora possa dizer aí, não vai mudar nada. É crime. Ela ficou toda chateada, ir para lá e para cá, desorientada, sem saber o que fazer, porque ela não podia denunciar, né? Ela era criminosa também. E aí a gente percebe a distância, né? A ignorância de uma pessoa. Não só pelo fato de não perceber que o que estava fazendo é um crime. Isso porque ela já foi criada assim. Continuou assim. Então, para ela, virou uma coisa normal. E também não ter a percepção da quantidade de gente que ela fazia, que ela colaborava, na verdade, no sofrimento pela dependência de uma droga, das famílias daquelas pessoas envolvidas no tráfico que ela estava alimentando de alguma forma. Então havia uma total ignorância, ao ponto até de se colocar diante da possibilidade de uma prisão. Aí você prende uma pessoa assim, pelo crime de drogas, claro, merece ser presa, está previsto na lei. Mas você observa que é muita falta de despertamento espiritual, até mesmo de conhecimento típico daqui do momento. Porque traficantes há, na verdade, que são muito mais elaborados, muito mais inteligentes, jamais se colocariam numa situação dessa, né? De, na mídia, protestar contra a ação policial, querendo defender o ponto dela. Então, a gente observa que muitas e muitas vezes o que há mesmo é ignorância. Essa é bem clara para o mundo aqui. Mas existem ignorâncias espirituais, de pessoas que não conseguem compreender, não conseguem perdoar, não conseguem entender. Nas mediúnicas, a gente vê o atendimento aos espíritos em sofrimento, né? Normalmente, os espíritos que provocam as obsessões. E quando eles chegam lá para conversar, para ser atendidos, né? Serem atendidos, eles contam sempre envolvendo questões de justiça. Ah, porque ela me abandonou. Ah, porque ele ficou com meu dinheiro. Ah, porque ela me matou na última encarnação. Ah, porque isso, porque aquilo. Infindável a reclamação, repetitivas as reclamações. E quando a gente pergunta, então, a gente não, né? O doutrinador orienta o espírito, vem cá, lembre aí, em que momento, em outra experiência, aconteceu coisa semelhante com você. E aí ele vai lembrar que ele fez a mesma coisa com outra pessoa. E mesmo lembrando, mas foi diferente. Ali eu fiz por causa disso e disso e disso. E aqui não, aqui ele fez. Por isso que André Luiz diz, umbral é lugar das pessoas que nunca se responsabilizam por nada. Elas são sempre vítimas, misturas vítimas e os algozes. Eu sou sempre vítima e o outro é sempre o meu algoz. Estou sempre trabalhando com a justiça da forma mais primitiva que eu posso. Estou sempre trabalhando com a lei de causa e efeito da forma mais primitiva. Então é sempre alguém que fez mal a alguém, que o outro fez, que não foi julgado. A maioria se considera juiz, né? Ele não foi condenado, ninguém sabe, os homens não sabem. Agora que ele está encarnado, eu vou aproveitar para me vingar, para me desforrar. Mas eles não dizem, é para fazer justiça. É sempre assim, fazer justiça.
como se cada um de nós tivesse a possibilidade real de fazer justiça. Como se a gente tivesse essa condição, tivesse essa visão tão ampla para perceber e para atuar de forma justa. No entanto, é tão complexo ser justo. Tão complexo. Tem um livro também de André Luiz, onde ele relata sobre a história de uma obsessão grave, não é obsessão comum. Pra vocês terem uma noção, tinham 60 espíritos envolvidos. E o rapaz que estava produzindo, o espírito, na verdade, que estava produzindo a obsessão, amava a obsidiada muito. Só não se conformava dela não ter escolhido ele. Imagine. Chama de amor, né? Ele amava ela, mas ela não correspondia e ele estava zangado. Ela estava encarnada, ele desencarnado. Então, de lá, ele estava promovendo o desencarne dela, querendo fazer com que ela morresse, como se ele pudesse, mas trabalhando bastante para isso, para que ela depois de morta, quando saísse do corpo físico, olhar para ele e encontrar nele um apoio. Então, na mente dele, ela se apaixonaria por ele, porque ficaria agradecida. Você vê o que a pessoa vive a encarnação, cheia de fantasia, desencarna do mesmo jeito, né? Então, ele esperava isso dela, sem saber que ao ser vítima dele, ela jamais, ao desencarnar, teria como ficar ligada a ele. Porque essa condição de vítima algoz separa. Então, ele não ia ter acesso a ela. Mas ele estava lá trabalhando por isso. E quando a espiritualidade vai socorrer essa moça, entra em contato com ele, né? E tenta conversar com ele. E ele tem lógicas, ele responde de uma forma usando mesmo pensamento. E ele diz bem assim: não, o mundo precisa de justiça. Já que Deus não quer fazer justiça, Ele que me criou, eu faço justiça por Ele. Porque as pessoas têm que pagar. Porque as pessoas não precisam, não merecem misericórdia. Então ele condenava as pessoas, decidia, né? E nunca refletiu sobre como ele era um dos que mais poderia, na própria lógica dele, merecia ser condenado e punido. Porque dentro da lógica dele, era a pessoa que mais deveria ser condenada e punida, mas ele não via isso. Ele só tratava da punição dos outros. E esse tratamento desobsessivo foi interessante porque os obsessores principais, que eram 3 que estavam à frente de outros que eles controlavam, esses 3, cada um tinha um problema diferente, envolvendo o que eles chamavam de uma experiência de injustiça. E os mentores foram ajudando eles a resolverem os seus problemas. Eles já tinham tentado antes, através desse chefe, vingando, prejudicando os outros, e não conseguia libertar as pessoas que eles amavam. Um tinha um filho que tinha se suicidado, que tinha sido preso porque tinha sido condenado por um crime que ele não cometeu. Como ele foi preso, a esposa se desesperou e se suicidou. A mãe ficou desesperada por estar sozinha, morreu logo depois. Ficou a filha abandonada. Terminou indo para casa do próprio juiz que condenou o filho dele. E ele já tinha tentado de tudo, ele ia atrás do juiz, ele fazia isso, fazia aquilo, ele tentava despertar espiritualmente a mulher dele, a mãe dele, e não conseguia nada. E aí o mentor vai e se oferece para ajudar. Deixa que eu ajudo. E aí ele começa a acariciar, ele começa a orar, ele começa a vibrar. E aí depois ele consegue despertar todos eles. E o espírito fica impressionado. Ele disse: eu nunca tinha visto isso. Com todos os outros que me ajudaram a perseguir, a me vingar, eu nunca vi ninguém conseguir realmente ajudar minha família. Então, a partir de agora, eu estou do seu lado. Não quero mais saber de lado de ninguém. Eu quero agora estar do seu lado. E muda rapidamente. Porque tudo o que ele queria, na verdade, não era nem ser perverso. Era ter uma solução para o drama da família dele que ele não tinha competência para resolver. Aí ele se aliciou ao mal. Ele tentou com o mal fazer isso. Mas no momento em que ele percebe que não é por aí, que existe uma outra forma, na mesma hora, ele muda. O outro tinha uma esposa que ele se separou, que ele desencarnou, deixou viúva, deixou com bastante dinheiro. E essa viúva se envolve com um tal de um enfermeiro
E esse enfermeiro fica satisfeito de saber que ela tem muito dinheiro, mas a ambição é tão grande que ele resolve matar o filhinho dele, do casal, né? Resolve matar o filhinho para poder não ter nenhum herdeiro. Aí começa a envenenar ele. Aí os mentores, ele aí está desesperado. Não consegue, está vendo a hora do filho morrer. E está lá obsidiando a criatura. Aí o mentor vai, conversa com ele, chega lá, ajuda ele a resolver o problema, retira no sono aquela pessoa, conversa com o espírito, como é que você vai fazer isso? Qual a necessidade que tem? Você quer o dinheiro? Fique. Mas não precisa fazer mal à criança. E aí consegue também, mais uma vez, com amor, com carinho, estimulando o melhor das pessoas, conseguem que seja desfeito o problema. E ele também passa para o lado do mentor. E assim, resumindo, ele vai catequizando todos, despertando em todos a boa vontade, na medida em que vai ajudando a solucionar os problemas. E no final ele consegue que esses espíritos ajudem ele. E só no final esse mentor vai dizer, olha, a mulher que vocês estão obsidiando é minha filha. Era filha dele. E eles ficam impressionados. Porque ele deixou o processo, foi ajudar cada um para que então pudesse libertar a filha. Então eles trabalham e ajudam a libertar a filha dela, a filha dele. E ele diz assim, né? Para o professor cabe a severidade, porque é preciso exigir do aluno. Mas para aquele que serve, só cabe o amor. O amor através do serviço ao outro. Então, se nos colocamos como servidores uns dos outros, nós vamos precisar mais do que severidade. Nós vamos precisar de amor, de entendimento, de compreensão, de uma percepção que nos revele que aquele outro é um filho de Deus, que aquele outro tem esperanças, que aquele outro também vai chegar à perfeição como nós. E que nós podemos despertar isso nele. Que nós podemos fazer daquela pessoa uma pessoa melhor, como podemos fazer de nós mesmos pessoas melhores. Só precisamos deste compromisso de ultrapassar essa rixa que parece tão natural em nós, de ultrapassar essa tendência a nos separarmos, a nos sentirmos diferentes uns dos outros, a nos sentirmos superiores. Claro que cada um tem sua característica. Claro que alguns avançaram mais no processo evolutivo, que é o único que conta. Mas não é porque avançou que deixou de ser irmão. Não é porque tem uma compreensão maior que não pode ajudar o outro. Muito pelo contrário. A tarefa daqueles que chegam na frente é ajudar os que não conseguiram, os que ficaram atrás. Todos os espíritos que chegam à compreensão dessa, eles sempre voltam para ajudar os outros. Porque eles têm consciência de como foi difícil chegar lá. E de como é bom estar no momento em que eles estão. E nós somos assim também. Quando descobrimos uma solução para nosso conflito, quando nos sentimos felizes, nós queremos ajudar as pessoas à nossas voltas. Nós queremos contar como foi. Nós queremos ensinar. Nós queremos sempre fazer algo. Isso é uma tendência humana. Mas quando a gente se coloca como alguém que está julgando, a gente se coloca num outro ponto. Aí fica difícil ajudar. E a gente tem que perceber como é que está sendo a nossa atuação. Se somos esse juiz antes da reforma íntima. Se ainda somos aqueles que trazemos mais punições do que perdão. Se somos aqueles que identificamos as pessoas por causa dos seus erros como alguém eternamente errado e não como alguém que pode ser transformado, que pode crescer. Se somos aqueles que estamos constantemente operando na perversidade sem ter consciência, estimulando os outros à nossa volta a serem perversos também. Precisamos fazer uma avaliação. Porque, como Jesus nos ensinou, seremos julgados da mesma forma que julgamos. Se somos julgados, também seremos condenados da mesma forma. Então nós precisamos de compaixão. Para nós, para o outro, para que possamos crescer, porque estamos ligados. Todos nós fazemos parte de um nível espiritual. Estamos juntos porque somos todos mais ou menos do mesmo nível.
Tem avanços em alguns aspectos, tem avanços em outros aspectos, mas o nível nosso é igual. Exceto os missionários, a maioria de todos nós estamos aqui porque merecemos um planeta de provas e expiações. E precisamos nos preparar para sairmos disso. Ninguém merece ficar sofrendo. Acho que todos nós merecemos encontrar alegria, encontrar paz, encontrar felicidade. E um bom exercício é começar com essa reforma íntima. Esse olhar para o erro do outro separando. É meu irmão que cometeu uma ação equivocada. Não é um estranho, não é um inimigo, não é o mal. É meu irmão e eu preciso apoiá-lo para que ele possa fazer diferente, para que ele possa aprender a fazer diferente. Eu vou contribuir para a paz no mundo. Eu vou contribuir para a felicidade, inclusive minha também. E é isso. No momento em que vocês vão agora fazer o tratamento, né, procure não julgar os espíritos que, porventura, na ignorância deles, estão prejudicando esse momento de vocês. Mas procure fazer um julgamento ameno. Lembre-se que são ignorantes e que buscam também a felicidade. Ensine a eles a fazer isso, sendo vocês também pessoas felizes. Boa noite e obrigada.